abençoadas e abençoados do Senhor. Hoje nós vamos comentar, vamos partilhar aquilo que a palavra nos diz a respeito dos hábitos que nos aproximam de Deus. E o nosso texto inicial está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus fala para que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que antes busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E a consequência disso é que todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. E o texto diz assim, lá no versículo 31, ele diz: portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus está dizendo para que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, mas que nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas as quais nós necessitamos serão acrescentadas na nossa vida. Agora, o que é o reino de Deus? Qual é a definição bíblica do reino de Deus? O reino de Deus, abençoados, não é um lugar. O reino de Deus é um estado de espírito. E quem nos diz isso é o apóstolo Paulo. Paulo foi aquele a quem Cristo Jesus ressuscitado revelou toda a graça. E nós vamos encontrar no apostolado, que são as cartas de Paulo aos Romanos até a carta aos Hebreus. E neste apostolado nós vamos encontrar recomendações e orientações de Paulo a respeito dos hábitos que nos aproximam de Deus. Mas primeiro vamos à definição do que é o reino de Deus. Como eu vos disse, não é um lugar como nós conhecemos, mas é um estado de espírito. Vejamos lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, abençoados, aqui nós temos a definição do que seja o reino de Deus. O reino de Deus é essa trilogia de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esta mesma justiça que Jesus fez menção lá em Mateus, quando ele falava para que não andemos ansiosos por coisa alguma. E é exatamente essa justiça de Deus que faz com que nós tenhamos estes hábitos, não é? Para cada vez mais nos aproximarmos dele. Em Tiago está escrito: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, como é que nós chegamos a Deus? Nós chegamos a Deus pela prática desses hábitos. E o apóstolo Paulo, em diversas cartas, ele vai nos dar a orientação de quais sejam esses hábitos. Então vamos lá. A oração constante e a gratidão. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18, ele vai dizer: orai sem cessar, ou seja, oração constante. E o que é a oração? A oração é uma conversa que nós temos com Deus sobre as coisas que Ele, Deus,
pode resolver. E a gratidão, quando ele diz, em tudo dai graças. Ou seja, muitas das vezes, não é? Nós passamos por circunstâncias e situações difíceis, diria até extremamente difíceis, mas a palavra nos garante que nós devemos, até mesmo nestas situações, demonstrarmos a nossa gratidão. Em tudo dai graças. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, em toda e em qualquer situação. Então, o hábito da oração e a gratidão nos aproximam de Deus, porque Deus, Ele se alegra quando nós demonstramos a Ele a nossa gratidão, mesmo em meio às situações adversas da vida, sejam elas quais forem. O outro hábito também é a renovação da nossa mente. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vossa mente. Esta transformação vai fazer com que nós possamos o quê? Experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, o ato de transformar depende de nós. Nós temos que criar este hábito de a cada dia transformar a nossa mente. E qual a consequência disso? Com a mente transformada, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E também, Paulo nos recomenda que a nossa mente seja permeada, seja preenchida, seja tomada dos bons pensamentos. Se não, vejamos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma coisa existir em termos de virtude, e se algum louvor existe nisso, pensai. Ou seja, Paulo aqui está dizendo para que nós criemos o hábito de termos bons pensamentos, boas declarações. Por isso que ele ressalta, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Ou seja, após a transformação da nossa mente, que nós não tenhamos os pensamentos negativos e derrotistas, mas sim os pensamentos positivos, honestos, verdadeiros, justos, de boa fama. São hábitos também que fazem com que nos aproximemos cada vez mais de Deus. E isso agrada a Deus. Um outro hábito também que o apóstolo Paulo nos recomenda é o hábito da leitura e também a prática daquilo que está escrito na Sagrada Escritura, no Evangelho verdadeiro e genuíno, que é o Evangelho da graça de Deus. Se não, vejamos, lá em 2 Timóteo, Paulo vai nos recomendar que nós tenhamos exatamente isso, a leitura e a prática das Escrituras, né? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer para nós assim, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, a fim de que, ou seja, com a finalidade, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, essa boa obra, abençoados, é aquela que Deus já preparou de antemão para que nós façamos. Só que, para que haja esta condição,
nós temos que ter exatamente a leitura e a prática daquilo que lemos na Sagrada Escritura. Um outro hábito, não é? Em que Paulo também nos diz, é o hábito de cultivarmos o amor ao nosso próximo e também ao serviço em prol da nossa comunidade. Jesus Cristo, ele nos deixa um novo mandamento, não maior que o primeiro, mas tão importante quanto. Jesus diz que amar o nosso próximo como a nós mesmos é tão importante quanto amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E aqui o apóstolo Paulo, se valendo desta passagem, ele nos recomenda a prática do amor e do serviço. Vejamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Ele vai dizer para nós o seguinte: ele vai dizer: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, abençoados, o cultivo do amor ao próximo, a prática do serviço em prol do nosso próximo e da nossa comunidade, também é um dos hábitos que nos aproximam de Deus. E para encerrar, um outro hábito que o apóstolo Paulo nos recomenda é o hábito de andarmos no Espírito, não satisfazendo os desejos e as concupiscências da carne, mas sim andarmos no Espírito. E lá no capítulo 5 do livro da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai nos dizer quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. E ele ainda nos adverte que as obras da carne, elas são conhecidas. E quando ele relaciona as obras da carne, ele faz uma relação, não é, de 15 características, e depois ele ainda acrescenta outras semelhantes a estas. Ou seja, o rol das obras da carne que Paulo nos fala não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, vamos a eles. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele vai dizer para nós o seguinte, que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus por quê? Porque não terão paz, não terão a justificativa e também não terão alegria no Espírito Santo, porque estão satisfazendo as coisas da carne. E essas obras da carne, como Paulo diz, são conhecidas. E especialmente chamo sua atenção para feitiçaria. Feitiçaria não é algo espiritual, feitiçaria é algo carnal. E ele vem dizendo agora das características do fruto do Espírito, a começar pelo amor. Ele diz: mas o fruto do Espírito, repara, ele fala o fruto no singular, com estas 9 características. Quais são elas? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repara que aqui nas obras do Espírito o rol é taxativo, ou seja, são 9 características do fruto no singular do Espírito Santo. Então, abençoados, que estas recomendações do apóstolo Paulo sirvam para que nós coloquemos em prática na nossa vida
para que assim, cada vez mais, nós nos aproximemos de Deus. E conforme está escrito, à medida que nós nos chegamos a Deus, Deus se chega até nós. Creia nisso, abençoada. Creia nisso, abençoado. Graça e paz. Graça e paz.